Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo de 18 de janeiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, ensinamentos vindos diretamente da mente do nosso Mestre Jesus Cristo, tá bom? Começamos o nosso vídeo com a lição 49. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta, né? Na verdade, eu diria aqui que é altamente em dúvida. Está sempre em dúvida. Nunca sabe o que tem que fazer. A parte que está escutando a voz por Deus é calma, está sempre em repouso e é totalmente certa. Na realidade, é a única parte que existe. É a única parte que tem existência verdadeira. Falamos disso ontem. A outra é uma ilusão louca, frenética e distraída, mas sem qualquer tipo de realidade. Tenta não escutá-la hoje. Tenta identificar-te com a parte da tua mente em que a serenidade e a paz reinam para sempre. Tenta ouvir a voz de Deus chamar-te com amor, lembrando-te de que o teu Criador não esqueceu o seu Filho. Hoje precisaremos, no mínimo, de 4 períodos de prática de 5 minutos cada um e, se possível, mais. Tentaremos de fato ouvir a voz de Deus fazendo com que tu te lembres dele e do teu ser com letra maiúscula, né? Do teu ser real. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que ao fazê-lo estamos unindo a nossa vontade à vontade de Deus. Ele quer que ouças a sua voz. Ele a deu para ti, para ser ouvida. Escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Né? O que é tentar alcançar Deus? É tentar alcançar a minha origem, né? E eu vi que eu não troquei de óculos. Esse óculos aqui fica melhor para mim. Muito bem. Não esqueças de repetir a ideia de hoje com muita frequência. Faze-o com os olhos abertos quando necessário, mas fechados quando possível. E certifica-te de sentar-te em quietude e repetir a ideia para o dia de hoje, sempre que puderes, fechando os olhos ao mundo e reconhecendo que estás convidando a voz de Deus para falar contigo, tá? Que voz é essa, gente? É o Divino Espírito Santo, correto? Com o qual nós já temos grande intimidade, né? Estamos na lição 49, amanhã completamos a nossa lição 50, né? 50º dia de prática. Muitos de vocês já estão aqui comigo pelo 4º ano consecutivo, todos os dias insistindo no treinamento das nossas mentes e
hoje nós nos lembramos algo que é maravilhoso. Nós nos lembramos da maior dádiva que Deus nos ofereceu. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Deus me deu a sua voz. Essa voz nunca me deixou. Essa voz nunca me abandonou. Essa voz nunca falou assim pra mim: ih, agora eu tô ocupado, não vou poder falar com você agora. Não. Essa voz, ela é eterna. Ela é constante. Ela é sempre amorosa. Ela é sempre paciente. Tá bom? Muito bem. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Como vocês podem imaginar, eu amo esta lição. Passamos para a leitura do livro do Alan Watson e do Robert Perry. Lição 49, dia 18 de fevereiro. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Qual é o propósito da lição de hoje? Aí ele fala, né? Nos sintonizarmos e nos identificarmos com a parte das nossas mentes onde a voz de Deus está sempre falando conosco, né? Então tem um lugar dentro da minha mente onde essa voz fala comigo. É nesse lugar que eu vou hoje. Na verdade, é nesse lugar que eu vou todos os dias, quando eu pratico as lições do curso, né? Eu vou todos os dias. Mas aqui no dia de hoje, eu tô fazendo uma afirmação, né? Para eu não me esquecer. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Essa lição você pode praticá-la todos os dias. Na verdade, se a meditação já tiver se tornado uma prática diária na sua vida, e eu assim espero, você já está fazendo essa lição todo dia, porque você está se abrindo para ouvir essa voz, tá bom? Então, a gente vai praticar com os olhos abertos, vamos praticar com os olhos fechados e vamos nos aquietar, vamos repetir sempre que possível e vamos fazer esse convite para que a voz de Deus fale conosco, né? Na verdade, ela está sempre falando. A única coisa que pode variar aí é a minha disponibilidade, é a minha disposição para ouvir. E depois de ouvir, obedecer, tá? Aí o texto, comentário. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Sim, ela fala. Isso pode parecer como uma fantasia para você quando você diz essa sentença, mas não é verdade. A voz de Deus realmente fala com todos nós ao longo do dia, todos os dias. A parte da sua mente na qual a verdade habita, isto é, a mente certa, está em constante comunicação com Deus, independentemente de se você está consciente disso ou não. Nós não estamos, usualmente nós não estamos conscientes dessa comunicação, embora pudéssemos estar. A nossa consciência simplesmente não está sintonizada. É como um sinal de rádio. Falamos disso bastante em 2022, né? Aqui em Sedona, ele mora numa cidade no estado do Arizona. Eu acho que Sedona fica no estado do Arizona, né? Chamada Sedona, que é conhecida pelos esotéricos como um dos lugares mais sagrados do território americano, se não for o mais, tá? Eu nunca tive a oportunidade de ir a Sedona, mas espero realizar esse sonho. Tenho amigos que já foram, falaram que é impressionante, tá? Então, aqui em Sedona nós temos uma rádio, uma estação de rádio chamada KASM. KASM está em comunicação com o meu rádio durante todo o dia. Mas eu posso não estar sintonizando o meu rádio à estação KASM, né? O Espírito Santo está em comunicação com a minha mente durante todo o dia, mas eu posso não estar sintonizado. Então,
ouvir a voz de Deus é uma decisão minha. Entendem? Ok? A outra parte da minha mente que carrega as ocupações desse mundo. E é dessa parte que eu estou consciente na maior parte do tempo. Eu a denominarei mente errada, de modo que possamos diferenciá-las. Essa parte realmente ela não existe. E a parte que está sintonizada com Deus, a mente certa, é realmente a única parte da minha mente que existe. Então, falando sobre partes das nossas mentes, falar sobre partes da nossa mente é, na verdade, uma ficção útil, tá? Então, do que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, a mente errada, que é a mente do ego, ela não tem existência verdadeira. Apenas a mente certa tem. Mas eu, para fins didáticos, para que nós possamos entender, compreender aqui a nossa dinâmica dentro da terceira dimensão, eu preciso me pegar alguns recursos didáticos. Então eu digo que essa é a errada e aquela é a certa. Tá bom? Então é disso que ele está falando. Mas a errada não tem existência verdadeira. Da mesma forma que se você entrar no metaverso hoje do seu Zuckerberg, botar todo o seu traje de realidade virtual, vestir o seu óculos de realidade virtual, colocar um headphone, tudo aquilo que está acontecendo dentro do metaverso não tem realidade. Vocês sabem disso, né? Então é disso que ele está falando. A mente errada é uma ilusão, a mente certa é real. A mente errada é frenética e ela é agitada e ela está cheia da conversa, dos pensamentos da casa de loucos, que parece com o coelho branco no conto Alice no País das Maravilhas. A mente certa é calma, sempre em quietude e sempre segura, né? Certa. A mente certa é sobre a mente certa que a lição 47 fala quando diz: há um lugar em você onde há a perfeita paz, tá? Nesse lugar, a quietude e a paz reinam para sempre, tá bom? Nós podemos escolher com qual voz nós vamos ouvir e qual parte da nossa mente nós vamos atender, né? A voz frenética ou a voz cheia de paz. Parece difícil acreditar que há um lugar em você que está sempre perfeitamente cheio de paz, como no olho de um furacão. Né? No olho do furacão não tem vento, não tem movimento. Mas eu no início achei difícil de acreditar quando eu comecei a procurar por essa mente. Mas então eu a encontrei, né? Então os ensinamentos hindus, eles falam que quando a gente se ilumina, nós alcançamos um estado de consciência no qual nós estamos no centro da roda de Sansara, das encarnações. No centro de uma roda não há movimento, né? Se você pegar o eixo de é fácil de ver numa carroça, né? Você pegar o eixo da roda de uma carroça, a roda gira ao redor do eixo, o eixo está quieto, né? O Bert Hellinger, da constelação familiar, ele tem um livro chamado No Centro Sentimos Leveza, né? Bom, frequentemente, quando nós inicialmente tentamos encontrar esse lugar, essa outra voz, né, que é a voz do ego, ela grita tão alto que parece que não podemos ignorá-la, como a lição está nos instruindo.
Outro dia, uma pessoa estava me dizendo que quando senta para meditar, quando chega a paz, quando a paz chegou, foi tão assustador que essa pessoa teve que dar um pulo e se ocupar com alguma coisa. Não é engraçado, esquisito, né? Que nós achemos a paz tão inaceitável. Se sentar por uns poucos minutos tentando estar em paz e então algo dentro de você começa a gritar: eu não posso aguentar isso. E é essa voz frenética. Tente, a lição diz. Não dê ouvidos a essa voz. Vai valer o esforço. Esse lugar de paz está em todos nós. E quando nós o encontramos, que maravilha! Ainda temos alguns dias quando nós parecemos parar esse bate-papo, né, da mente, mas mas nos momentos em que eu me afundo na paz, além dos meus pensamentos, esses momentos eles estão aumentando e eu estou muito grato por isso. Você simplesmente tem de parar a sua atividade para encontrá-los. Você não pode encontrá-los sem se sentar, sem se aquietar e sem se desligar por um pouquinho de tempo. O mundo num primeiro momento, o mundo nos distrai demasiadamente. Eventualmente, nós podemos aprender essa paz a qualquer momento, em qualquer lugar, e mesmo aprendemos a trazer essa paz para nós em situações caóticas. Num primeiro momento, entretanto, precisamos agir fora da quietude para encontrá-la, fechando os nossos olhos para o mundo, indo além da superfície tempestuosa das nossas mentes, indo para as profundezas, para as calmas profundezas, pedindo a voz de Deus que fale conosco. Um pensamento a mais. Você pode pensar que, a partir dessa lição, você pode pensar que se a voz de Deus fala com você durante todo o dia, então deve ser fácil ouvi-la. Mas está errado, porque a voz do ego, ela é caracterizada, né, como esses... deixa eu ler aqui em português para ficar igualzinho ao texto, né? 3, 4, só um minuto. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos e obscurecem o teu elo com Deus, né? Essa voz do ego, né? Ouvir a voz de Deus num primeiro momento é como tentar meditar no meio de uma passeata, né? De um protesto. É como tentar compor uma nova melodia enquanto uma banda de rock está sintonizada no seu rádio, né? Ou é como tentar escrever uma carta cuidadosa quando 3 pessoas estão gritando coisas diferentes nos seus ouvidos. É um trabalho duro. Demanda foco e concentração, mas demanda, acima de tudo, a disponibilidade, né? A tal da pequena dose de boa vontade, né? A respeito da qual Jesus nos fala no livro. A voz do Espírito Santo, ela será tão alta, elevada, quanto a sua disponibilidade para ouvir. Você tem que se dispor a se dessintonizar dessa outra voz, que é a voz do ego. Os gritos estridentes do ego não acontecem sem que você queira eles, né?
Eles não resultam de algum demônio malevolente que está tentando frustrar os seus esforços para ouvir Deus. Eles são a sua própria indisposição, assumindo uma forma. E isso é tudo. Gastamos eras nos sintonizando com essas mentes, né, do ego. Então temos que começar a escolher desligá-las, tá? Então, ouvir o Divino Espírito Santo não é algo que aconteça da noite para o dia. Então, você lê sobre isso no dia de hoje, você faz a sua lição hoje e você começa a ser divinamente guiado em tudo que você faz no dia de amanhã. Não é simples assim. De fato, no livro texto, Jesus, ele diz que aprender a ouvir apenas a voz do Divino Espírito Santo e nenhuma outra foi a última lição que ele aprendeu. E isso requer esforço e uma grande disponibilidade. Uma decisão, eu vou aprender, eu vou praticar, eu vou meditar, e hoje um pouquinho mais do que ontem. E hoje eu vou tentar ir mais fundo. E hoje eu vou praticar, porque é muito bom, gente, a gente estudar. O intelecto, ele precisa disso. Mas o estudo sem a prática não vai nos levar muito longe. É por isso que eu fico tão preocupada quando eu vejo as pessoas já se intitulando terapeutas e terapeutas da cura da mente. Vou fazer um curso e amanhã eu estou ensinando as pessoas. Gente, vocês não sabem como isso me preocupa. Mas enfim, cada um com o seu karma e cada um com a sua história, né? Eu acho que mexer com a vida do outro é algo muito delicado, né? E nós só podemos fazer isso a partir de um centro de uma grande responsabilidade, tá? Muito bem. E aí ele cita um texto aqui do capítulo 5, um texto maravilhoso que eu vou ler para vocês em português, tá? Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente tá lendo o capítulo 5 nas lives. Teremos live hoje à noite, se Deus quiser, tá? Vamos começar hoje às 17 horas, tá bom? O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez, isto é, de volta para casa. Mesmo nesse mundo é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. Foi a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Então, o que ele está dizendo? Que essa vai ser a nossa última lição. Só dar ouvidos. Nós só vamos nos sintonizar com a voz que fala por Deus, tá? E aí o Allen termina o texto dizendo assim: então vamos começar hoje a aprender esta tão importante lição. Vamos aprender a escutar. Né? Olha uma orelha ali, estão vendo a orelha? Agora tem uma cabeça, né? Sobe aí, meu filho, para as pessoas te verem. Já vi que você mudou tudo, tirou tudo do lugar, né, meu querido? Foi para um lugar ali que não dá para ver. Então, gente, a voz por Deus fala comigo durante todo o dia, né? E eu vou usar uma metáfora de uma médica australiana. Eu estava assistindo outro dia uma aula dela falando um pouco sobre endocrinologia, né? E aí ela estava falando dos hormônios sintéticos, né, que estão na moda, e dos fito-hormônios, né, para tratamentos de reposição hormonal. E aí, muito bem. E aí ela usou uma analogia que ela falou um negócio que é perfeito para essa lição de hoje, né? Ela falou assim: o hormônio sintético, ele chega enfiando o pé na porta. Então, ele força o receptor do hormônio a se conectar a ele. E o fito-hormônio, ele bate na porta. E ele pergunta
se o receptor hormonal gostaria de dar as boas-vindas a ele ou não. Então, essa é uma boa analogia para a gente imaginar a voz do ego e a voz do Espírito Santo, né? Então, o ego, ele tá sempre enfiando o pé na porta. Ele é sempre grosseiro, ele sempre fala alto, ele sempre fala primeiro. Ele sempre quer tudo do jeito dele. O Espírito Santo, por outro lado, ele é sempre delicado, ele é sempre amoroso e ele é sempre sugestivo, né? Eu outro dia, deve ter aí talvez uma semana, eu tava trabalhando e eu decidi que eu ia ter uma determinada ação, eu ia fazer um negócio. E aí o Espírito Santo gentilmente falou assim: não faça isso, não vai ser bom. Ah, Aslan! E aí eu teimosamente falei assim: eu vou fazer. Aí eu fiz, e aí deu errado. Graças a Deus eu pude consertar. Mas eu fiquei pensando assim, cara, como você ainda pode ser tão teimosa? Porque você ouviu. Você sabia que era a voz do Espírito Santo falando pra você: não faz isso. E você foi lá e fez. E aí eu só tenho uma explicação pra vocês. Eu ainda precisava aprender aquela lição a respeito da escuta da minha intuição, né? E a voz do Espírito Santo é essa, ela é tão gentil, ela fala baixo, né? Por isso que é tão importante eu começar o meu dia com a minha meditação e eu terminar o meu dia com a minha meditação. Porque eu vou configurar o destino que a minha mente vai seguir durante o dia. Não pensem vocês que nesse dia eu não tinha meditado não, porque eu tinha. É raríssimo o dia que eu não medito assim que eu acordo, é muito raro, tá? Então assim, e isso é prática, é muita prática. Ontem me aconteceu uma situação hilária. Eu cheguei para tomar um café. Eu fui ao shopping, resolvi umas coisas e eu fui tomar um café na Copenhagen, né, na chocolateria. Eu adoro a Copenhagen, eu adoro o café da Copenhagen e é um café que não me faz mal, não me deixa com dor de cabeça. Eu fui lá tomar o meu café. Quando eu cheguei para pegar o café no balcão, a atendente, ela estava visivelmente transtornada. E aí, gente, saiu da minha boca, saiu. Foi totalmente sem controle. Eu falei assim: alguém maltratou você? Gente, a menina, ela só não desabou a chorar porque ela se segurou. Ela falou: eu não acredito. Como é que a senhora viu isso? Como é que a senhora percebeu? O que aconteceu? Aí eu falei assim: Aí eu me conectei com a mensagem do Espírito Santo e dei a mensagem para ela. Gente, eu acho que aquilo ali valeu o dia dela. Por que eu pude fazer isso? Porque eu estava muito conectada. Eu estava dentro do shopping. Nesse momento eu estava sozinha. Eu estava muito conectada. Muito conectada. Sabe? E ela, assim, ela teve um merecimento de receber como é que eu vou dizer pra vocês? De receber uma mensagem que acalmou ela. Na hora que aí eu terminei de tomar meu café, quando eu voltei no balcão pra devolver a bandeja, ela me agradeceu, já tinha agradecido antes, né? Mas ela me agradeceu tão aliviada, sabe? Gente, tem alguém na vida de vocês que de vez em quando fala aquilo que é exatamente o que vocês estão precisando ouvir? Como é bom, né? Podem ter certeza que essa pessoa está ouvindo a voz que fala por Deus. E quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês insistirem na meditação, a meditação é fundamental. Mais vocês vão ser inspirados. E é muito legal, sabe, gente?
Porque tem pessoas que precisam da nossa inspiração. E nós precisamos da inspiração de outras pessoas. Eu hoje fui pra academia, né? Vocês sabem que eu gosto de malhar domingo, né? Eu podendo, eu malho domingo, até porque eu fiquei 6 dias parada lá na Seitonoye. A gente faz uma ginastiquinha matinal que eu adoro. Quem aqui já foi pro treinamento sabe do que eu tô falando. Mas são 5 minutos de ginástica, né? E aí eu fui malhar. E aí eu botei uma aula pra escutar. Gente, quando chegou lá pelos 50 minutos da aula, o homem falou tudo que eu precisava ouvir. Sabe? Tipo assim, valeu o preço exorbitante que eu pago nas aulas dele. Sabe? E que ele tem todo o direito de cobrar porque ele é brilhante. Quando eu terminei de ouvir, eu falei assim, uau! Uau! E aí ele terminou, passou, ele falou outras coisas lá, ele estava respondendo uma aluna, era uma aula gravada. E aí passou, ele falou assim, mas isso aqui que eu estou ensinando para vocês foi revelação divina. Eu recebi de Deus. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, caraca! Mas tinha que ser! Porque o que ele falou foi tão divino, tão divino, tão divino. E quando é divino, quando é de Deus, nós sabemos reconhecer. Então agora você não tem mais desculpas na sua vida para se meter com gente errada, para votar naquele candidato mentiroso. Você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa para fazer a M lá no seu trabalho que nem eu fiz. Claro que eu me lembro que Jesus é um mestre muito amoroso. E ele vai me dar 1 trilhão de chances se assim eu precisar. Mas eu não quero, gente. Você quer? A hora da ascensão é agora. A nossa jornada é de libertação, cura e ascensão. A hora é agora. Quero só ouvir a voz que fala por Deus. Como diria Einstein, quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes. Eu vou parar para ouvir Deus ou eu vou parar para ouvir a canção do Roberto Carlos? Nada contra o Roberto Carlos. Eu posso até ouvir o Roberto Carlos porque, sei lá, é a minha distração. Mas a primeira hora do dia, as primeiras horas do dia são de Deus. Como dizia lá a moça do meu antigo trabalho. Oi, de Deus. Ela chamava todo mundo de Deus, né? Você é o filho de Deus. Você vai ouvir a quem, ô criatura? Quem que você vai ouvir? Tudo na sua vida tem que vir de Deus. Tudo. Do Altíssimo, do Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. E aquele oni é outra coisa que eu sempre me esqueço qual é. Tem que procurar no Google para me lembrar, para enfim falar para vocês. Porque esses são os mais básicos, né? Tem vários outros. Aquele a que tudo abarca. Vocês entendem? Então hoje eu vou dar um dever de casa para vocês. Hoje você vai pegar aquele problemão a respeito do qual você não sabe o que fazer. E você vai entregar nas mãos dele. E você vai entrar em meditação antes de dormir. E você vai abrir os seus ouvidos, os seus sentidos espirituais para receber a orientação dele, tá? E eu vou terminar esse vídeo com um textinho aqui que eu separei para vocês, que enfim eu peguei ele, tá? Então, esse textinho é do Poder versus Força do David Hawkins, tá bom? Nas lutas espirituais, pela metamorfose pessoal, né? Meu amigo, minha amiga, você tá deixando de ser lagarta para se transformar numa bela borboleta, tá? O agente da mudança sempre está além do poder daquele que busca. Os grandes santos, como São Francisco de Assis, afirmam ser meros canais de um poder superior a eles.
não creem ter nenhum mérito pessoal por alcançar o seu estado, o qual atribuem à graça, tá? Tudo que eu falar de ruim aqui com vocês, sou eu que tô falando. Tudo que eu falar de bonito para vocês, de certo e de valioso, é o Espírito Santo que está falando através de mim. Nunca se esqueçam disso, tá? Nunca se esqueçam disso. Eu continuo sendo um humilde ser humano aqui tentando virar borboleta, tá bom? Deixa eu ver se eu botei isso para gravar. Botei. Vamos lá. Isto ilustra que um recém-chegado de um nível inferior de consciência, lembrem-se da escala de consciência, de níveis de consciência do Dr. Hawkins, tá? Isso ilustra que um recém-chegado de um nível inferior de consciência que se situa sob a influência da consciência superior é transformado por osmose, por sintonia. É o furiomonge. A mente do mestre é o furiomonge do shintoísmo. A mente do mestre se conecta com a sua mente, discípulo, e a transforma. As mentes são uma só, as mentes se comunicam. Hoje eu recebi uma mensagem hilária no YouTube, depois vou ler para vocês. Muito legal. Inclusive, os observadores circunstanciais frequentemente notam a evidente ausência de ação por parte da pessoa que claramente é transmutada por uma força invisível. Então você não precisa fazer nada. Você só precisa ter a sua dose de boa vontade e praticar. Você não precisa pensar no dia de amanhã. Ai, quanto tempo eu vou levar para sair dessa crisálida, para virar uma borboleta? Não sei, pratica. Você só precisa se preocupar com a prática do dia de hoje. Você só precisa se preocupar em aparecer hoje à noite no nosso bate-canal Alquimia dos Milagres às 19 horas para assistir a aula do livro-texto. Poucos de vocês estão fazendo isso, tá? Portanto, quando alguém rapidamente passa da influência de um campo atrator inferior, de um nível de consciência inferior, a outro campo superior, frequentemente se diz que ocorreu um milagre. É sobre milagres o nosso livro. O nosso ensinamento é sobre os milagres. Por isso a Jaque está lendo esse texto. Uhul! Você acertou. Você leu a minha mente, amado discípulo. O infeliz veredito da experiência humana é que poucos escapam dos campos eletromagnéticos que chegam a dominar pouco a pouco a sua conduta. São os campos inferiores, são as energias densas, é essa gravidade pesada a qual estamos submetidos, é o campo gravitacional do sistema de pensamento do ego. Vocês veem? Espiritualidade é física. Pura física. Pura física. Quem não gosta aí de física, vai estudar física, tá? Um programa espiritual que hoje está ficando muito popular e foi desenhado para facilitar o escapar desses campos eletromagnéticos densos é um curso em milagres. O propósito deste curso de psicologia espiritual é preparar o terreno para precipitar um repentino salto de consciência por meio de uma mudança total da percepção. Mais tradicionais, a oração e a meditação também proporcionam pontos de partida para elevar-se da influência de um campo de energia inferior a outro superior. Tá bom? Então, entre outras coisas, era esse texto que eu queria ler para vocês. E aí eu vou ler um outro texto dele, no qual ele fala dos níveis de consciência das religiões. Então eu vou ler aqui rapidinho o que ele fala sobre o cristianismo. O nível de verdade que Jesus expôs originalmente calibra em 1000. 1000, tá lá em cima na escala dos níveis de consciência. O nível mais alto que se pode alcançar neste plano de existência, tá?
No século II, o nível de verdade da prática dos ensinamentos de Jesus tinha descido para 930. No século VI, para 540. Estava na metade do que ele tinha ensinado. Nos tempos das Cruzadas, no começo do século XI, tinha caído ao nível de 498, que é o que tem agora, no momento presente. Então estamos em 498, que é o que o cristianismo está pregando agora, a metade. Uma das maiores quedas ocorreu, segundo parece, no ano de 325 e se deveu à divulgação das interpretações errôneas dos ensinamentos originadas no Concílio de Nicéia. É justamente quando se tira o conceito da reencarnação da Bíblia, né? Sem o conceito da reencarnação é muito difícil alguém acreditar que pode evoluir espiritualmente, certo? O conceito da reencarnação, ele é chave para a evolução espiritual. Ele é chave e ele é retirado dos ensinamentos, tá? Aos estudiosos da história religiosa, fica interessante calibrar o nível de verdade do cristianismo antes e depois de Paulo, Constantino, Santo Agostinho e assim sucessivamente. A tradução de lança do aramaico do Novo Testamento, ela tem uma calibração de 750. A gente não tem acesso ao Novo Testamento, a essa versão direta do aramaico. Não temos, tá? A versão do King James, a versão da Bíblia do King James, traduzida do grego, ela já baixa mais ainda e fica em 640. Assim como há uma faixa muito ampla no nível de verdade das diversas traduções, também é pronunciada a variação entre as distintas práticas cristãs. A maioria dos grandes ramos do cristianismo, o catolicismo romano, anglicanismo, a ciência cristã é maravilhosa, é uma igreja americana. E muitas pequenas congregações, como dos Quaker, calibram no nível de 500. As interpretações especializadas, como do contemporâneo Um Curso em Milagres, ou do misticismo do século XVI de Meister Eckhart, calibram em 600. Tá? Então ele diz que a gente está em 600. Em relação a 1000, os ensinamentos originais de Jesus, tá? Eu chuto que hoje a gente está mais alto, porque a gente está tendo pessoas com interpretações melhores, tá? Mas isso é uma opinião pessoal, eu não quero impor a minha opinião pessoal para vocês. Entretanto, bom, aí ele vai falar de outras religiões e aí eu prefiro que vocês leiam o livro, tá? Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que aqueles ensinamentos ascensionais que tinham um nível vibracional de 1000 foram tão distorcidos, né? E é isso que Jesus vem corrigir com o curso e com outras obras, né, que estão aí. As pessoas falam muito das cartas de Cristo, mas eu não me conecto com as cartas de Cristo. Para mim, as cartas de Cristo trazem mentiras e verdades ao mesmo tempo, tá? Aquele Jesus que é trazido nas cartas de Cristo não bate com o meu coração. Mas, enfim, respeito. Mas tem outras coisas chegando aí, né? Eu gosto muito, o A Year of Forgiveness, que foi o livro com o qual nós começamos esse canal no YouTube. Eu gosto muito dele, muito, muito. Eu acho que ele tá quase pau a pau ali com Um Curso em Milagres, né? E tem outras coisas maravilhosas aí, né? Tem pessoas, né, canalizando o nosso mestre, né? Não pensem que isso é fácil, porque para esse ensinamento chegar, o filtro do ego tem que estar muito suavizado, né? Porque é mais ou menos como aquela brincadeira que a gente faz quando a gente é piquerrucho, né? O telefone sem fio, né? Tipo, você fala
O papai e a mamãe foram acampar no lago e levaram os cachorros com eles. Aí aquilo passa, né? Quando chega lá no último, tá assim, os cachorros caíram no lago e papai e mamãe tiveram que salvá-los. É nesse nível. Então não é por mal, mas é porque o filtro ainda não está suficientemente limpo. E aí é que eu chego para vocês na lição de hoje, por isso que eu li esse texto. A voz por Deus fala comigo durante todo o dia, ora pois, isso é verdade. Deus está disponível para mim e os seus atributos maravilhosos estão disponíveis para mim 100% do tempo. Agora, o quanto dessa voz eu estou escutando e o quanto da voz do ego eu ainda estou escutando, né? Então é isso. E às vezes a gente escuta, mas não obedece. Foi a história do negócio lá do meu trabalho. Eu recebi a orientação, não faz isso. E aí eu sabia, não, eu vou fazer. Eu preciso. Né? E aí não dá mais, né? Aí não tem perdão, né? Porque eu já não posso mais errar isso, né? Aí deu uma M lá e eu tive que consertar. Não foi nada de grave, mas... Enfim, foi tão óbvio. Foi tão óbvio que a lição tinha vindo, que a lição não, a orientação tinha vindo, e que eu não precisava ter cometido aquele pequeno erro, né? E é isso, meus amores. Então eu vou terminar o nosso vídeo aqui, lembrando a vocês que hoje à noite às 19 nós temos a nossa live, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Quer dizer, hoje à noite.